tema que diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então eu creio que muitas vezes, em diversas vezes, quando você ouve uma ministração, ouve alguma palavra, sempre vai vir uma palavra do Senhor para você. Sempre você vai ouvir uma palavra do Senhor. E o que diz assim, que quando vem uma palavra, vem uma direção. Ele diz aqui, e veio a minha palavra do Senhor, levanta-te e desce a casa do oleiro. Então a palavra não vem sem direção. Vem a palavra, você escuta a palavra, mas em seguida vem a direção. Vem sempre a direção. E o Senhor sempre vai te falar, vai te dar a direção do que fazer. Ele desce a casa do oleiro. Levanta-te, primeiro levanta-te e desce a casa do oleiro. Então a palavra vem, a direção vem, só que junto tem que vir a atitude. Levanta-te, esteja de pé, esteja firme, né? E para que vocês entendam, alguns irmãos entendam, o plano de fundo que isso se procede é mais ou menos, aí eu estava dando uma estudada essa semana passada, que isso se passa ali mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo, né? E o contexto, o plano de fundo dessa época ali, que ali na região tinham 4 grandes nações. Tinha a Síria, tudo em volta. A Síria, onde Deus mandou Jonas pregar lá, em Nínive. Aí tem ali a Babilônia, que estava ao lado, o Egito e Israel no meio. Então, todas essas grandes nações estavam de olho em Israel, tinham os seus interesses. Muitas vezes você está aqui, você está num lugar como crente, mas os olhos estão em cima de você, os olhos de todo mundo estão em cima de você. Por quê? Porque você tem valor, porque você é um vaso de honra. Tudo que você faz com amor, com compaixão, com misericórdia. Então, eu creio que aqui tem muitas pessoas olhando para você. Então aqui, de igual forma, Israel era um vaso precioso na mão de Deus. Então haviam seus interesses. E o que me chama a atenção aqui, esse era o cenário de plano de fundo. E eu quero ler ali o 11, um pouquinho mais à frente, diz assim: ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos agora, pois cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, quer dizer, esses vasos que somos nós, aqui veio a palavra do profeta, né? Deus levantou Jeremias para falar isso contra o povo. O povo estava andando de qualquer forma, andando de qualquer jeito. Muitas vezes nós estamos aqui, essa palavra veio para mim também, quando o apóstolo me chamou, que me mandou a mensagem, eu falei assim, sendo quebrado em 1, 2, 3, deixa eu ver. Porque essa palavra veio para mim primeiro, né, nessa direção. Então aqui, Deus está vendo imperfeições no vaso. Deus está vendo imperfeições no vaso, que é Israel. Deus está vendo imperfeições em nós. E automaticamente ele mandou o porta-voz para o profeta, falou assim: manda esse povo se arrepender, manda esse povo se converter, manda esse povo tomar jeito na vida, porque eu estou intentando um projeto mal contra eles. E quando vê essa palavra, você pensa que o povo, né, porque Deus vai vir com juízo e justiça, né? Naquele tempo era assim, era já, né? Então, esse povo, em vez de se converter, em vez desse povo se humilhar, descer e se converter e reparar os erros, rever os seus conceitos, eu estou aqui na igreja, mas não dá nada não, toma uma por aí, escondidinho, ninguém está vendo. Em si, são exemplos que eu estou trazendo. Ali o povo agia do jeito que eles queriam. E você pensa que eles reconheceram Deus corrigindo? Olha o que eles falaram no 12. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o seu propósito do seu malvado coração. Ou seja, muitas vezes não adianta Deus levantar um profeta, chega aqui e fala assim: eis que o Senhor te diz, arruma a tua casa. Assim como diz para o rei Ezequias, né? Chegou ali e falou assim: ó, ajeita a sua casa porque eu vou te levar. Automaticamente o rei fez o quê? Estava em cama, virou seu rosto para a parede e orou e clamou a Deus. E nisso o profeta estava saindo, Deus me mandou e falou assim: ó, volta lá
acrescento os dias, porque eu ouvi o clamor dele. Ele às vezes nem orou, mas como o apóstolo falou, as lágrimas deles desceram e eram orações. Então, meus irmãos, não adianta o profeta chegar aqui e falar assim: arruma a sua vida, que Deus tem plano na sua vida, mas Ele te quer como um vaso de honra, não como um vaso de desonra. E você pensa que a mesma coisa a pessoa falasse assim: não adianta esse profeta falar nada não, eu vou fazer o que eu acho que tem que fazer. Se me faz feliz, eu vou continuar fazendo, como dizem os termos que as pessoas andam usando aí. Se te faz feliz, o que tem a mal? O que tem de mal se me faz feliz? Então eu vou fazer do jeito que eu quero fazer, eu vou andar do jeito que eu continuo andando. Tô meio barro, meio tijolo. Pronto, falei, né? Tô em cima do muro. Uma hora eu tô tijolo, outra hora eu tô barro, e só pela misericórdia de Deus. Então, Deus está aqui falando. Deus está aqui falando para o povo: se arrependa, se ajeita. E o povo não está nem aí, não. Nós vamos continuar desse jeito que nós estamos. Então, Deus está falando aqui para o povo fazer o quê? Se arrepender, rever seus conceitos, se humilhar. A palavra diz: humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo eu te exalto. Então Deus quer exaltar Israel, Deus quer exaltar você, Deus quer glorificar você. Jesus diz assim: Pai, o plano que tu me deste, eu consumei, agora glorifica a mim como eu glorifiquei a ti. Então Deus glorificou Jesus. Então, se você se humilhar e executar o plano que Deus tem para a sua vida, Ele vai te glorificar, Ele vai te honrar. Então, meus irmãos, o que eu quero concluir aqui, não era para o povo se proteger. Esse povo, em vez deles se humilhar e buscar a proteção de Deus para a sua vida, o que eles fizeram? Foram fazer aliança com o Egito, com a Síria. Isso, o que aconteceu? Eles trouxeram costume. Esses costumes que nós temos até hoje, esses maus costumes veio de lá, veio dessas alianças, entendeu? Até hoje nós obedecemos um calendário pagão, se vocês não sabem, um calendário pagão. Por quê? Porque de lá, já vem importar de lá, os costumes de lá. Até hoje nós sofremos com isso. Então Deus não queria isso. Deus queria que o povo se rendesse, se humilhasse, e Deus ia proteger eles de todas essas nações que estavam. Mas não, eles foram fazer o quê? Aliança política. Foram se aliar com esses povos para se proteger. Deus nós não queremos mudar, mas Deus vai vir com juízo. Deus não vai entregar nós na mão dos povos. Então nós vamos fazer aliança política. Então Deus está falando para você nessa noite: não se arme, desarme seu coração, entrega tudo na mão dele e não procure fazer aliança com nada, aliança com ninguém, com nada. Vigia com quem você anda, vigia quem você põe na sua casa, vigia com as amizades, porque isso vai trazer algo grave para a sua casa, algo para a sua família. Eu já vivi isso, sabe? Não cuidei, tentei ajudar pessoas que precisavam ser ajudadas, mas não queriam ser ajudadas, e isso trouxe sérios problemas para minha casa, para os meus filhos, para minha família. Traumas graves que foi difícil sanar. Então, se eu estou falando para vocês, meu irmão, nessa noite é com ganho de causa. Então, Deus só quer o quê? Que você não se arme. Se Deus levantar pessoas do seu lado e falar assim: veja o que você está falando, cuide com certas coisas. Muitas vezes eu falo assim: fulano não está querendo vir dar uma lição de moral em mim. Quem é fulano? Ele não é exemplo para mim. Pensa bem, Deus usa quem Ele quer, do jeito que quer. Oh, glória! Eu quero passar um flashback aqui. Outrora eu estava no mundo das drogas, e eu estava com 2 rapazes dentro do meu carro, e a gente estava usando droga, estava tramando fazer algumas coisas ali, e nisso eu parei o carro e eu precisava comprar alguma coisa, isqueiro, se eu não me engano. Eu entrei dentro de uma mercearia para comprar um isqueiro, um fósforo, ou seja. E nisso, estava um senhor do outro lado do balcão assim, e quando eu olhei para aquele senhor, ele me conhecia, ele conhecia a minha história, e eu não conseguia olhar para ele. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, e aquilo me estremeceu tudo dentro de mim, e eu não consegui sair com o isqueiro pela portinha por onde entrei. Antes eu tive que ir lá do lado dele. E quando eu cheguei do lado dele, eu cumprimentei ele, fiquei parado do lado dele assim. Ele falou assim: vai tudo bem com você? Eu falei:
falei, vai. Ele falou assim, e sua vida com Deus? Aquilo me derreteu. Como cera quente, eu me derreti inteiro, dentro da mercearia, ninguém entendeu nada. Aquilo eu já saí dali transformado. E eu cheguei dentro do carro, falei assim para os dois que estão passando comigo, também não vigiei. Falei, você acredita que Deus usa o que Ele quer, do jeito que quer, para falar com a pessoa, quando Ele tem um plano de uma pessoa? Os dois olharam um para o outro assim, e aquilo ficou, e aquilo eu já vi. Aquilo dentro de mim eu já senti, eu não devia ter falado, e aquilo ali, o mal começou a intentar contra a minha vida, para mim não desarraigar daquilo ali, continuar naquela vida. Então, meus irmãos, aquele homem para mim tomando cerveja, com um copo na mão de cerveja, era exemplo para mim? Não era. Quem era ele para me dar lição de moral? Perguntar da minha vida com Deus. Então, só que automaticamente eu obedeci aquela voz, eu vi o próprio Deus usando a boca dele falando comigo. Então, a partir daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca vacilei meu pé em momento algum, em maneira alguma, de vício, de nada. Então, se chegar um profeta de Deus para você, levantado para você, te orientar, dar uma palavra de correção, obedeça. É Deus levantando um profeta na sua vida. Então, meus irmãos, aqui Israel fez aliança, não escutou a voz do profeta. Por quê? Porque o profeta, ele incomoda. A palavra profética incomoda, dói, porque ela mexe aonde você não quer, aonde dói, aonde te incomoda, onde você vai haver mudança. Ali o povo de Israel está andando de um jeito, o profeta chega e fala, anda de outro. Isso é conversão. Você está indo aqui e andar na contramão. Então isso mexe, isso incomoda, tira o seu conforto. É fácil, você está fazendo. Às vezes você está lá no trabalho e tem uma coisa para fazer e você está fazendo do seu jeito. O patrão chega assim e fala, não é assim que eu quero fazer, do outro jeito. Mas você está acostumado a fazer daquele jeito. Então você vai se adaptar e andar do outro jeito. Então, isso é conversão, isso é mudança, isso incomoda. E muitas vezes o profeta aqui incomodou esse povo que estava andando de qualquer jeito. E eles primeiro se sentiram incomodados e querendo até eliminar. Muitas vezes você vai ser odiado onde você está, no seu trabalho, na escola, onde você estiver. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e você está andando na contramão do mundo. E automaticamente quando Deus te levantar nesses lugares para falar, você vai vão se incomodar com você. A palavra profética incomoda. É forte. Eu rascunhei aqui, irmãos, porque depois da pandemia a minha memória não é mais a mesma, eu só peço a graça de Deus. E eu quero falar para os irmãos aqui, nessa época, Jeremias sabia bem onde era a casa do oleiro. Me ajudem aí. Hoje, onde fica a casa do oleiro? Onde fica a casa do oleiro hoje? Aqui, Jeremias sabia onde era a casa do oleiro. Deus mandou descer a casa do oleiro, ele sabia o endereço certinho. Hoje vocês sabem onde é a casa do oleiro? Me ajudem. Arrisca. A igreja, a palavra, né? Hoje nós sabemos. Aonde que nós devemos? Aqui Jeremias desceu para ouvir a revelação do Senhor, na casa do oleiro. Aonde que nós temos a revelação do Senhor? Aqui, na casa do oleiro, nessa comunidade, né? Nesse ajuntamento de pessoas, nesse ajuntamento de vasos, só pela glória, um vaso maior, outro menor, alguns empoeirados na prateleira, igual eu estava outrora, né? Outros já lavados, outros cheios igual aquele lá, de óleo, né? Então, essa diversidade de vasos, né? Mas cada um sendo usado da maneira que Deus quer, com os seus dons, né? E é aqui que Deus pega esse barro e começa a moldar. E às vezes dói, porque Deus falava para mim assim, Deus usa as coisas do cotidiano para mim, Deus fala muito comigo no banheiro, tomando banho. E, meus irmãos, às vezes dói, sabe por quê? Porque a hora que ele está amassando barro, é nessa hora que ele começa a tirar aquelas pedrinhas, sabe? Que está no meio do barro, aquelas pedras duras que não molda, né? Começa a tirar aquelas pedrinhas duras, começa a tirar aqueles ramos, né? Aquilo tudo vai fazer, vai contra o propósito dele, né? Aquilo ali não vai deixar um vaso perfeito na hora de ir para o fogo.
Naquela hora do fogo, se tiver alguma imperfeição, o vaso vai trincar, o vaso vai rachar. E daí só pela misericórdia de Deus, né? Então permita essa palavra profética, permita essa palavra, as palavras que você ouve aqui nesse templo, confrontar o seu coração e você permitir o Senhor tirar esses costuminhos, esses vícios, essas coisinhas que não agradam ao Senhor, esses ramos, essas pedrinhas. Por quê? Isso vai ser bem para você, isso vai te fazer bem, isso vai te forjar, isso vai deixar você moldável. Porque quando há impureza no barro, algumas conformidades ali que fica difícil de se moldar, fica difícil de chegar no padrão que Deus quer. Então, meus irmãos, a casa do oleiro é esse organismo vivo, que é essa comunidade, esse povo, com cada um com a sua diversidade de dons. E quem é o oleiro? Quem é o oleiro? O Espírito Santo de Deus, meu filho. O Espírito Santo de Deus é nosso oleiro, é Ele que molda a nossa vida, é Ele que nos confronta, é Ele que nos, confronta com a palavra, confronta nos confundindo. Muitas vezes nós queremos fazer algo, Ele não faça assim, faça de outra forma. É Ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele é nosso oleiro, é o Espírito Santo, nosso amigo Espírito Santo. E Ele utiliza essas ferramentas, a palavra. É Ele que muitas vezes é essa água que faz com que o nosso barro seja amolecido. Muitas vezes o nosso barro, o nosso coração está tão duro que Deus não consegue moldar. E o Espírito Santo faz o papel da água. E Deus está ali, moldando o barro e jogando a água do Espírito Santo ali, deixando o barro de uma forma que ele consiga moldar. Mas para isso, nós não podemos ser igual esse povo, impertinente, da mente fechada, querer fazer as coisas do jeito que a gente quer fazer. Não, nós temos que estar com o coração aberto e permitir o Espírito Santo, essa água do Espírito Santo, amolecer o nosso barro, para que Deus molde a nossa vida segundo o querer dele e fazer o que ele apraz. E isso, ele usa essas ferramentas, irmãos, essas ferramentas que ele usa. Deus pode remover aquilo que não apraz a ele? Remove. Muitas vezes eu quero fazer algo e Deus fala não. Por esses dias eu tive sendo moldado, eu tive sendo quebrado, eu tive sendo moldado, negando a minha vontade de fazer as coisas do jeito que eu quero. Minha esposa sabe, eu sou decisivo no que eu quero, muitas vezes egoísta. E por esses dias, essa palavra foi maravilhosa na minha vida, apóstolo. Porque Deus me forjou, Deus me moldou de uma maneira que nem acredito. Moldando a minha vida, eu estando mais sensível ao Espírito Santo. Muitas vezes Deus fala, eu quero fazer de uma forma, eu quero fazer de outra forma, e Deus não, fica assim. E quando Deus falou por esses dias, eu fiquei uma paz tão grande, uma paz tão grande. Então, essa palavra é maravilhosa, meus irmãos. E eu creio que no final dessa campanha, vocês vão ver muita mudança em muitas pessoas. Eu creio que essa palavra vem direcionada. Olha, pensando num cara impertinente, não, eu faço assim, eu faço do meu jeito. E Deus com essa palavra, a partir do momento que o apóstolo me mandou, mês passado, o convite, eu estava em casa ali e Deus falou assim, Senhor, se for preciso, quebra o Marcos, amolece ele, Pai, esse vaso duro, amolece ele com a água do Teu Espírito Santo, Senhor, e faz segundo o Seu querer, que eu seja sensível à Sua voz, que eu obedeça o Seu comando. E eu nem acreditei nos comandos que Deus me mandou por esses dias, e eu obedeci, eu nem acreditei. Eu estava outrora indo com um ônibus para Londrina levar uma revisão, e Deus falou comigo na direção, filho, faz assim. E eu cheguei em casa, a esposa estava entrando no banho, eu fui falar com ela, ela falou assim, amor, e se Deus falar assim para você? Eu falei, ele já falou. E eu obedeci. Então eu batia lá e batia aqui. Então, porque o Espírito Santo ele testifica tudo em todos a mesma coisa. Então, e quando é de Deus, traz paz ao nosso coração. Meus irmãos,
Quero uma palavra aqui no livro de Salmos. Deus me deu essa palavra agora à noite, fresquinha, aqui na cama. Quero ler para os irmãos o livro de Salmos. Quem sabe alguém dessa noite se encontra dessa forma. Lendo o livro de Salmos, no capítulo 31. No capítulo 31, no versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa dos meus inimigos fui opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos, e os que me viam na rua fugiam de mim. No 12 diz assim: estou esquecido no coração deles, como um morto sou, como um vaso quebrado. Quem sabe, meus irmãos, aqui dentre nós, assim como eu outrora estava desse jeito. A minha vida está gasta de tristeza. Quem sabe você correu aqui e ali, tentando fazer algumas coisas, e você se encontra assim, desgastado, como eu, outrora atrás. A minha vida é desgastada, querendo fazer as minhas coisas de um jeito, querendo fazer de outro jeito, e a sua vida se encontra assim. Porque a minha vida está desgastada de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade. Eu falei para o Senhor: Senhor, que não haja pecado confessado diante de Ti meu, para que não se faça iniquidade, porque quando você sabe que uma coisa é pecado, e você faz, e você continua fazendo, isso se torna iniquidade. Você sabe que tal coisa é errada, mas se você continua pecando, errar é humano, né? Mas continuar no erro é falta de inteligência, né? E quando você peca de uma forma que Deus te alerta e você continua, assim como esse povo aqui, se torna iniquidade. Então, se você outrora, como eu, está desgastado, cansado, sobrecarregado, assim como o salmista Davi disse aqui, por conta de você querer procurar os seus próprios caminhos, não obedecer a voz do Senhor, fazer aquilo que se apraz do teu coração. Aqui ele está dizendo que ele está como um vaso quebrado. E o Senhor está falando, lá no 2 Coríntios, capítulo 4, no 7, que eu marquei aqui, diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Irmãos, quero dizer aqui, se você outrora tentou andar do jeito que você quis, chegou a hora de você entregar a sua vida na mão de Jesus. Chegou a hora de você falar: Senhor, chega de agir com as minhas forças, chega de agir com o meu próprio entendimento. Senhor, me molda de novo. Se eu continuo fazendo algo que não te agrada, se eu continuo fazendo do meu jeito, Senhor, nessa noite eu coloco o meu vaso nas tuas mãos. Porque aqui o salmista Davi está tendo uma vida sofrida. Ele está dizendo que a vida dele aqui está sofrida. A vida dele está em decadência. Ele está falando aqui que a vida dele está em decadência. Pensa um homem segundo o coração de Deus, numa vida sofrida de decadência. Ele está dizendo aqui que ele está no fundo do poço. Meu Deus. Mas ele diz aqui: mas os meus dias estão nas suas mãos. Na sequência, ele falou assim: meus dias estão em suas mãos. É como se ele dissesse: eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser um vaso na mão do oleiro.
que você possa ter uma experiência profunda. Ore para ter uma experiência profunda. Que você ore para que Deus, no decorrer dessa campanha, que você sinta o toque dele, assim como eu senti. Ele me moldando, Ele tirando algumas coisas que não era da vontade dele. Muitas vezes o meu orgulho, o meu egoísmo, e Ele foi tirando. Ele foi tirando. Permita o Senhor te tocar no decorrer dessa campanha, para que você seja um vaso cheio daquele ali. Há um processo. Primeiro, a lapidação do barro. Tem que amassar o barro, tirar as impurezas, tirar as imperfeições que vão moldar o vaso. Depois, meus irmãos, há um processo desse vaso secar a sombra. Há um processo. Se você está passando por alguma adversidade, alguma dificuldade, permita o Senhor, clame ao Espírito Santo te moldar, vir com a água dele e amolecer o teu barro. Permita. Isso tem que ser permissão. Você tem que permitir o Espírito Santo entrar no teu coração e te moldar. Depois que o Senhor moldar você novamente, há um processo de sombra. O vaso tem que secar primeiro na sombra, para ele não trincar. Então, vai ter um momento, meus irmãos, que vai ser a hora de você se esconder debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo das asas dele. Refugia. Por esse tempo, eu até falo para o pastor, falo para a minha esposa, quando eu chego de viagem, eu não gosto de fazer nada. Minha esposa às vezes briga comigo, que às vezes eu não abro nem a porta da cozinha. Eu fico no meu quarto, levanto, faço o meu devocional, ali eu me escondo, ali é a hora de eu colocar meus pensamentos em dia. Eu não saio nem da porta da cozinha, eu fico até de pijama, ali eu me refugio, faço o meu devocional, fico no meu tete-a-tete com Deus, porque durante a semana e aquele final de semana inteiro foi turbulento, foi cheio de coisas, livramento na estrada. Eu chego na segunda-feira e eu só quero agradecer a Ele. Eu só quero ficar ali no escondidinho, debaixo da sombra do Altíssimo, me refugiando, colocando minha mente em ordem, sabe? Limpando, porque eu carrego pessoa mundana, meus irmãos. E se eu não fizer isso, eu não pegar uma esponja e começar a limpar a minha vida, daqui a pouco eu estou falando como eles, eu estou agindo como eles. Então é hora de eu, descansar. Para quê? Porque o vaso primeiro ele vai secar a sombra, para ele não trincar na hora do fogo. Porque vai chegar a hora do vaso ir para a fornalha, para ele ser queimado, para ele ser preparado ali. Então, o secar a sombra, o descansar debaixo da presença de Deus, é para isso. Para que na hora da fornalha, na hora do fogo, ele não trincar. É na hora do embate, na hora da batalha, você não... A hora que for derramado o óleo, você não trincar e não desperdiçar. A unção do óleo vai ser provado sobre a sua vida, vai ser derramado sobre a sua vida. Irmãos, até que o Senhor tem falado ao meu coração, eu creio que Deus falou com vidas aqui.